Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo por aí? Boa noite. Vou chamar aqui meu amigo Rodolfo. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Judenardi, tudo bem? Fala, Cris. Chamar meu amigo Rodolfo aqui. Ali. Tudo certo por aí? Boa Fala, noite. Dolfão. Tudo bem, E cara? aí, boa noite. Graças a Deus, tudo bem, velho. Tudo bem, cara? Boa noite, Maurício. Tudo bem? Prazer você por aqui. Boa noite a todos aí, né? E aí, pessoal? Bastante gente entrando agora. Boa noite, Gilda. Tudo ok com o áudio? Obrigado, Cris. Obrigado pelo feedback. Tá me escutando aqui, tudo bem aí também? Tudo certo, Rodrigo? Eu tô te escutando bem, Dolfo. A internet eu mandei trocar as coisas aqui, cara. Espero que funcione. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Vai sim. Agora teu áudio melhorou. Teu áudio estava um pouco baixo, mas melhorou agora. Tá melhor? Tá melhor. Ok, beleza. Claudinho. Mari, boa noite. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Voltamos agora para falar especificamente de um tema, né, que é uma coisa que a gente está aí diariamente trabalhando há mais de 13 anos, que é a microfisioterapia. Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre esse método, um pouquinho da nossa história, mas especialmente a história dessa técnica no Brasil, né? E aí eu queria que o professor Rodolfo falasse um pouquinho dessa história. Ele é mais antigo do que eu nessa caminhada, né? Uns Mas 2 antigo só na aninhos. caminhada, né, Diguinho? Pelo menos nessa caminhada um pouco mais antigo, né, Rodolfo? Queria que você Bom, começasse falando um pouquinho, então, por favor. Rodrigo, todos vocês sabem que eu e o Rodrigo somos fisioterapeutas, né? E trabalhamos numa área da terapia manual, né? Desde praticamente quando nos formamos, já entramos nessa linha de terapia manual. E sempre visando, de uma certa forma, o toque com os pacientes, né? E entramos na microfisioterapia aí, bem logo no início da técnica ter entrado no Brasil, né? A gente sabe que esse método é um método que já tem muito tempo, né? É um método que já foi criado desde a década de 80 na França, por dois fisioterapeutas franceses, né? O Patrice Denis e o Daniel Grosjean. Eles são os criadores desse método, né? E no Brasil esse método, eu poderia contar um pouquinho da história até de como eu conheci esse método, né? Que eu acho que foi próximo a 2003. Nós estávamos num curso com o professor francês François Soulier, dando um curso de equilíbrio neuromuscular, que é aquele disparador, né, da quiropraxia. E dentro desse método, num dia do curso, ele pegou para demonstrar, né, a microfisioterapia em nós. E nós estávamos ali no curso que praticamente só os professores do Instituto Salgado, né, que ministrariam os cursos das pós-graduações. Ou seja, estavam só os Rodolfo, professores. Oi. só um instantinho. O teu áudio, para algumas pessoas, ele tá baixo. Tem alguma coisa com o teu microfone aí? Obstruindo teu microfone, não? Como é que Não? tá agora? Melhorou? Agora melhorou. Melhor? Tá escutando assim? Para mim tá bom. Algumas pessoas que só falaram que o áudio estava um pouquinho esquisito. Agora tá normal. Tá normal? Melhor? Agora tá. Bom, então eu voltando a falar que a gente estava nesse curso do Instituto Salgado com o professor François Soulier, e ele veio demonstrar em nós, professores, esse método, né, a microfisioterapia. E ele colocou alguns de nós na maca e começou a realizar os gestos palpatórios, né, e começou a localizar, de uma certa forma, todos os pontos, os traumas, começar a falar de histórias de traumas, né, que nós tínhamos passado, e correlacionar isso com os sintomas que cada um tinha. Naquele momento, acho que foi uma surpresa para todos ver aquilo, né? Aquilo, de uma certa forma, nos deixou meio que espantado, porque a forma com que ele enfatizou alguns pontos para cada professor, né? Para cada pessoa que estava ali, foi uma coisa fantástica, né? Então, a gente já ficou em uma busca, nossa, vamos conhecer isso, o que é essa microfisioterapia, né? E aí, eu sei que em 2004, o Afonso Salgado, né? Ou seja, nosso paizão aí, de uma certa forma, foi atrás, né, dos dois criadores, que é o Patrice Denis e o Daniel Grosjean, e foi quando, no finalzinho, se eu não me engano, depois até o Christian pode colocar para a gente aí nessa resposta, que ele tem essa data melhor, se eu não me engano, foi no final de 2004, quando surgiu a primeira turma
né, de microfisioterapia no Brasil. Então, de lá para cá, a gente pode falar que a micro só tem ganhado espaço e crescido tanto no meio da fisioterapia, né, quanto também dentro da área da saúde, que de uma certa forma criou já hoje um conceito de um método que atua, né, sobre o corpo, tratando o indivíduo como um todo e não apenas como uma parte, né? Então, isso eu acho que é uma história muito interessante da gente ter, né? A primeira turma foi ali entre 2004 e 2005, né? Eu não sou da primeira turma, eu sou da segunda turma, né? E isso, de uma certa forma, para mim, já valeu muito a pena na construção da minha carreira, né? Você foi da terceira turma ou quarta, Diguinho? Eu sou da quarta turma, Adolfo. Sou da quarta Quarta turma. turma. Minha turma começou em 2006, finalzinho de 2005, início de 2006. Eu tinha finalizado a pós-graduação e interessante, né, Rodolfo, que você falou do Afonso, né, que é o nosso mestre aí, o mentor aí da micro no Brasil, né? Ele, no início, só fazia o curso quem era realmente muito amigo do Afonso, próximo do Afonso, e que confiava muito nele, né? Porque ninguém entendia bem essa técnica e como apostar numa coisa tão inovadora naquele momento, né? Então, quando eu fui para fazer o curso nesse período aí, final de 2005, 2006, ele me disse assim, eu tinha terminado a pós-graduação, ele me disse, olha, ou você faz o mestrado ou você faz a micro. Né? Eu já tinha iniciado, já era docente da Na pós. pós-graduação, exatamente. E aí ele me falou, você faz mestrado ou você faz a micro. Eu brinquei com ele, falei, onde eu assino essa tal de microfisioterapia aí, né? E eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, eu acho que você também fala muito isso, né? Sim. O Claudinho que está aí com a gente, que você incentivou também a fazer, então foi uma decisão muito, muito importante na nossa vida. Mudou completamente a nossa vida, isso aí é fato, né? Sim. E aí, né, é interessante que de 2005 até 2008, a micro foi dada apenas pelos dois criadores, né, aqui no Brasil. E em 2008, né, o Afonso recebeu o aval do Daniel Grosjean e do Patrício Benini para começar a ministrar os módulos básicos, né, aqui no Brasil. Então, foi a partir de 2008 que os professores brasileiros, né, começou tudo junto com o Afonso, e nós correndo lá atrás, né, como monitores, né, ia lá ajudar nas práticas e tudo mais, e o Afonso sempre com aquela vontade louca de jogar sempre a gente no buraco, né? Colocava a gente para dar as aulas de susto lá, a gente entrava para dar aula meio que de susto e supetão, e é isso, de uma certa forma, hoje nós somos aí em 7, 8 professores no Brasil, né? Que dão o curso para as turmas que hoje ainda estão em andamento, né? Então, ou seja, a partir de 2008, esse método também passou a ser dado pelos professores brasileiros, né? E acredito eu que nesse momento a micro começou a ter um grande crescimento no Brasil, né? Sem dúvida. Eu acho que a partir do momento que ela entrou para o Brasil, ela criou uma outra cara, né? Principalmente quando a gente fala em pesquisas, né? Principalmente o Afonso sendo um grande pesquisador aí com seus doutorados e tudo mais. Sempre foi de pesquisa. Quando eu vim para Londrina em 2002, eu cheguei aqui e ele começou a colocar a gente trancado dentro das salinhas lá para fazer artigos, né? Então a gente sempre pesquisando, e na micro não foi diferente. Quando nós começamos a fazer a micro, a ideia e a busca sempre era, de uma certa forma, buscar informações dentro da ciência para mostrar o quanto que a microfisioterapia tinha uma história, não apenas que vinha do nada, mas que vinha, sim, de um estudo, né? De uma base científica. Então, Perfeito. isso foi muito importante. Eu acho que a cara da micro mudou não só no Brasil, mas para o mundo. Porque a partir dali ela começou a criar uma cara, então, com um olhar mais ciência e não uma coisa tão mística, né? E na realidade, até hoje, né, Rodrigo? Acho que essa live que a gente está falando hoje, fazendo hoje, tem muitas pessoas que falam da micro, né? Mas nós dois, como um dos professores, né? Acredito eu que podemos falar de uma forma mais simples, mais exemplificada, e clarear um pouquinho essas informações do que é a microfisioterapia. Não apenas para o fisioterapeuta, mas para todas as pessoas que queiram saber, que queiram conhecer um método, né, que de uma certa forma vem crescendo e criando novas caras, né? É exatamente isso. E interessante que eu falo assim, né, Rodolfo? O que você falou do Afonso, colocou a gente para dar aula, né? Ele jogava a gente um pouco assim, né? A gente monitoramos várias turmas e eu iniciei dando aula. Ele botou a apostila na minha mão e falou: eu parei aqui, eu tenho uma viagem para São Paulo agora e você volta lá e continua. Sim, sempre Então, assim. eu brinco em sala de aula que os alunos me olham lá na frente dando aula, eles acham que eu sou algum
exemplar, né, excepcional, porque tô lá. Não, eu comecei assim no SUS também, como você, que foi um dos que me ajudou muito, né? Mas eu acho que foi assim que a gente conseguiu assumir isso daí. E eu falo que o Afonso acreditou em nós quando às vezes nós mesmos não acreditávamos, né? Sim. E isso é muito importante para o nosso início, ele acreditar, porque eu falo que eu tive bastante dificuldade no início, eu passo isso para os alunos, que eu também passei muita dificuldade. Você foi um cara que me ajudou muito, a gente lembra das histórias, né, Adolfo? Só para não estender muito essas histórias aqui, mas Sim. você me ajudou demais e aí hoje a gente está aqui. O Afonso fala que eu saí da sarjeta. E aí isso me ajudou muito, e acredito que você também, a passar de uma maneira diferente isso para os alunos, né? A pegar essa dificuldade toda que nós passamos e filtrar isso para os alunos. Então nós conseguimos dar um novo sentido para algumas coisas. Não que nós descobrimos nada, mas nós começamos a fazer associações e juntar novas informações para passar uma informação melhor para esses alunos. E eu acho que é onde você falou que cresceu muito, né? A micro ela se estruturou muito depois disso. Foi muito importante. O que eu acho que é interessante colocar também, Diguinho, é que quando nós entramos na micro, você já tinha uma história na terapia manual, eu já tinha história também em diversas técnicas manuais que a gente já praticava. E o que foi mais interessante quando a gente começou a estudar a micro é que a micro começou, de uma certa forma, a explicar muitas coisas que nós tínhamos de resultados com as outras técnicas e que automaticamente ela possibilitou esse conhecer maior dessas informações para poder entender, nossa, a hora que eu mexi ali, eu estava trabalhando com tal ponto, e isso fez com que, de uma certa forma, isso crescesse muito para nós, né, como profissional, e automaticamente a tocar para frente como pessoa, né? Acho que isso foi fantástico. Perfeito. Então, vamos falar aí essa história, né? Você citou o Daniel Grosjean, o Patrício Benini, os dois criadores do método, né? Até aqui eu tenho, não sei se, deixa eu ver se dá para... eu fiz uma aulinha, esses aqui são os dois criadores, tá? O Patrício Benini, que é esse aqui, e o Daniel Grosjean, tá? Para quem não conhece, são os dois criadores, são os dois fisioterapeutas franceses, tá? Aqui tem, eu coloquei aí só para a gente exemplificar e lembrar, né? Que a micro foi em base de pesquisas. E eles começaram, desde lá de 1982, já a realizar uma pesquisa, né? Com um médico gastroenterologista, né? No estudo duplo cego, randomizado, onde eles tiveram 74% de resultado positivo com a micro. Né? Então, aqui tem o dado, ou seja, isso já começou lá atrás, essas informações. Então, isso é fantástico, né? Esse é o François Soulier, que estava dando o curso, que demonstrou para a gente, né? Que, na verdade, deixou a gente espantado no primeiro momento, né? E aí tá um pouquinho a história, né? Como eu falei, o Afonso, né? De uma certa forma, que trouxe esse método para o Brasil. Acredito que se fosse qualquer outro instituto, não teria essa mesma continuidade. Isso foi fantástico, né? Em 2004 foi a primeira turma, que foi a turma do Afonso. E aí, em 2008, eu coloquei aqui os primeiros 5 professores, né? Para quem conhece aí, é o Adriano, o Afonso, o Rodrigo, a Silvia, o Grosjean e eu, no canto aqui. Fomos 5 professores. Isso aqui é no congresso em 2010, né? Em 2010 que nós estávamos lá. Né? Eu acho que isso é aqui. Aí, eu estou falando aqui que hoje no Brasil nós somos mais de 3.500 profissionais de fisioterapia, né? E temos mais de 150 turmas, né? Em formação, né? E ainda aí já formados e formandos, né? Então, acho que isso é uma história que não pode ficar para trás, né? Não, a história é muito bacana. Toda essa dificuldade que nós vivemos no início. E essa pesquisa que o Rodolfo mostrou aí, pessoal, randomizada, duplo cego. Hoje em dia é dificílimo a gente conseguir realizar uma pesquisa desse jeito, né? Randomizada, duplo cego. E foi uma das primeiras pesquisas com a micro. Então, muitas vezes fala assim, não tem embasamento. Tem muitas pesquisas, tem muitos artigos. O Rodolfo até preparou uma compilação ali no final, ele coloca, com várias pesquisas mostrando, né, a aplicação e como funciona o método. E se você observar ali essa duplo cego randomizado, 74% de resultado positivo em comparação com métodos tradicionais de um hospital de gastroenterologia na França. Então, muito, muito legal essa pesquisa. E foi a partir daí que um médico francês olhou para esses franceses e falou assim, eu quero saber que negócio é esse que vocês estão fazendo. Que história é essa que vocês estão fazendo? Exatamente. Porque nessa pesquisa, só para vocês saberem, eles pegaram um grupo controle e esse grupo controle fazia só uma pequena massagem com profissionais que não tinham nenhum treinamento na microfísio, né? E o médico falou, provavelmente isso daí é porque vocês fazem os toques no paciente e ele tem um relaxamento, por isso que ele melhora. E esses pacientes que fizeram somente massagem, 62% não teve nenhum efeito, né? Então mostrou realmente a eficácia do método e chamou a atenção de médicos na França. E aí esses
E aí, a partir daí, o método foi ganhando cada vez mais projeção. Aí, Diguinho, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente colocou no tema da palestra como conceito e princípios, né? Então, acho que a gente tem que pegar aí alguns tópicos para deixar bem claro para as pessoas o que é microfisioterapia. Eu vou passar aqui de novo uns slides, só para o pessoal ver aí. Ó. O pessoal está vendo de casa? Consegue ver a tela do computador? Dá um ok aí para mim, só para saber se está certo. Bom, então eu coloquei ali, para ficar bem claro, microfisioterapia é uma técnica de terapia manual, né? Ou seja, ela é uma técnica que envolve toque. Nós precisamos, então, tocar nas pessoas para realizar tanto a forma de diagnóstico terapêutico, assim como também o tratamento, né? A parte terapêutica mesmo do trabalho. É um toque bem sutil, que a partir desse toque a gente consegue identificar as áreas de bloqueio, que são áreas que têm baixa vitalidade no tecido, né? Onde o corpo tem alguma informação que está travada, certo? E, ao mesmo tempo, em pontos específicos referente a estudos da embriologia, que a gente vai falar aí de uma certa forma daqui a pouco mais, a gente consegue, de uma certa forma, desbloquear esses pontos, né? E é interessante citar isso, né, Diguinho? Eu acho que é importante, que no Brasil ela é ministrada por fisioterapeutas e veterinários, né? Veterinários também fazem a microfisioterapia, né? E tem uma atuação fantástica dentro dessa área que é magnífica, né? Você quer falar alguma coisa mais sobre a terapia manual? O pessoal só está pedindo para você colocar um pouquinho para cima, por causa dos comentários, que não estava aparecendo por causa dos comentários. Ok. Eu vou desativar os comentários. Quando você for mostrar alguma coisa, eu vou desativar os comentários para facilitar a demonstração, tá? Mas aí sempre que se mostrar, eu desativo. Fechou. Mas é isso é importante a gente colocar, né, que é uma técnica de terapia manual. Então, nós precisamos estar em contato com o paciente, aí antecipando uma coisa que a gente precisa colocar, né, Rodolfo, que é a história do atendimento à distância, que surgiu recentemente essa possibilidade do atendimento online, mas que alguns alunos até nos questionaram, e realmente a microfisioterapia é uma técnica manual. Eu preciso estar em contato com o meu paciente, assim como a osteopatia e outras manuais, né? Então, a microfisioterapia não tem uma aplicabilidade online, à distância. Alguns alunos já viram professores falando, até mesmo os franceses comentando alguma coisa. A gente tem que entender que, na verdade, a gente usa um recurso da mecânica quântica quando eu falo, né, isso em sala de aula. É igual você fazer uma oração intencionada a alguém. Você está enviando uma informação, né, para o inconsciente coletivo aí, mas, na verdade, você precisa estar tocando o paciente na microfisioterapia. Então, é a atribuição do fisioterapeuta esse contato manual. Então, a gente não pode fazer esse atendimento à distância. Então, só para reforçar, como você falou aí da terapia manual, né, Adolfo, que são toques bem sutis. E por que desse toque sutil, né? A gente vai acessar a vitalidade do tecido. Então, o objetivo é perceber com o toque a vitalidade dessas células. E cada tecido tem um ritmo vital, que já é mensurado, já é comprovado. Então, à medida que a gente toca no paciente, o objetivo é buscar esses pontos de vitalidade ou exatamente onde perdeu essa vitalidade, que é o que mostra para nós que ali tem alguma fragilidade, que ali tem alguma alteração, né? Perfeito. E outro... Você vai passar aí? Pode passar. Pode passar você. Quer passar você, que aí você não tem os comentários. Não, o meu não está projetado aqui. Tá, ok. Então, vamos lá. Aqui ficou melhor para o pessoal? Não sei se assim visualiza melhor. Bom, uma área que a gente tem que entender que a micro é embasada é na embriologia. Né? Então, a embriologia é uma forma fundamental da gente entender a história de como começou a microfisioterapia. E eles começaram, então, a identificar esse estudo do embrião, de como ele é formado, né? De como surge cada tecido, de onde vem cada tecido, o que deriva de cada área, né? Para onde vai se alojando cada um desses tecidos. Então, a gente tem que entender que isso começa desde antes mesmo da concepção, né? Ou seja, ali com o espermatozoide, com o ovócito que vai dar origem ao embrião, ali já se inicia toda uma história, né? Já tem toda uma história que é importantíssima da embriologia. Então, desde o momento da concepção, até mesmo a divisão, que nós temos o aparecimento dos 3 tecidos primordiais, né, do nosso desenvolvimento, que é o ectoblasto, o endoblasto e o mesoblasto, né? A gente vai falar alguns termos, gente, não se preocupem com o termo, a gente vai tentar explicar isso de uma forma mais sucinta para vocês. Então, o endoblasto é o tecido primário
que dá origem às nossas mucosas, às nossas vísceras, os nossos órgãos. O ectoblasto dá origem ao nosso sistema nervoso e à nossa pele, né? E o mesoblasto é o que dá origem aos nossos músculos. Então, tudo isso foi estudado e foi feita uma interligação, né, de cada um desses tecidos para criar diversos mapas. Então, a microfisioterapia é um método que embasa-se na embriologia e nós trabalhamos em cima de mapas embriológicos, que são mapas de estudos de cada dia do desenvolvimento embrionário na construção desses tecidos, que dá origem, então, às vísceras, os órgãos, né, ao sistema nervoso, a pele e os músculos, né? Isso, de uma certa forma, é muito importante a gente conhecer, porque eu até escrevi aqui, né? A embriologia é um sistema organizacional. E para tudo na vida a gente entende que tem que ter organização. E dentro dessa embriologia, tudo acontece no seu devido momento. Nada acontece fora do seu tempo. Porque se acontecer alguma coisa fora do tempo, isso não se dá continuidade. Então é necessário ter um sistema que, de uma certa forma, nos dá uma organização da nossa construção, para a partir dali a gente começar a conhecer melhor cada tecido do nosso corpo e as suas correlações dentro da nossa formação, né? Acho que é isso, né, Divino? Não sei se tem alguma coisa mais aí. E uma coisa que eu não sei, acredito que a maioria das pessoas não sabe, por que a embriologia se tornou uma base da microfisioterapia, né? Como o Rodolfo falou, ele é um sistema organizacional. Então, isso é fundamental para que a gente tenha a construção desse método, né? Quem é nosso aluno, quem fez a formação, sabe que existe toda uma organização construtiva dentro do método, né? Mas por que eles foram buscar a embriologia para desenvolver o método? Eles são fisioterapeutas e são osteopatas, né? E dentro da osteopatia, sempre estudaram muitas coisas, osteopatia é uma técnica fantástica também, só que o que aconteceu? O Grosjean, em alguns momentos, se deparou com situações onde ele fazia lá a técnica osteopática e o paciente voltava com o mesmo problema. E fazia novamente e voltava com o mesmo problema. E o Grosjean, além de teólogo, ele é filósofo também, tem as formações dele, filosofia, e ele aprendeu na faculdade de filosofia que para você poder interpretar bem um texto, você precisa conhecer a história do autor desse texto. E na hora que ele estava estudando, ele lembrou disso. Ele falou, bom, se eu estou manipulando uma estrutura e ela está reagindo, está voltando para o seu estado inicial, eu preciso entender melhor de onde essa estrutura veio. Então foi aí que ele começou a buscar a embriologia, né? Assim como para interpretar um texto ele precisava conhecer a história do autor, ele foi buscar a embriologia para que ele pudesse entender melhor a história daquela estrutura. E aí, como o Rodolfo muito bem colocou, a estrutura tem uma história, tem uma ordem cronológica para os eventos acontecerem. A partir da fecundação, são vários eventos que vão acontecendo dentro de uma organogênese. O nome é exatamente esse, pessoal. Organogênese. Organizar a gênese, organizar a geração das estruturas, né? Então, tudo acontecendo no seu momento certo. E a partir do momento que a gente entende essa organogênese, a gente entende cada tecido tem a sua hierarquia, tem a sua função, tem a sua importância. E aí nós estudamos 4 tecidos básicos na microfisioterapia, né? O tecido sanguíneo, o tecido mucoso, como o Rodolfo colocou, que formam as vísceras, aí ele está projetando para nós, e o tecido nervoso e o tecido muscular. Então, se nós pegarmos numa hierarquia, vocês estão olhando a imagem, o terreno que está escrito ali, o que está escrito em roxo é o tecido 2, é o tecido sanguíneo. É o primeiro tecido a aparecer no nosso organismo, na primeira semana. Depois, na segunda semana, vai entrar o verde ali, que é o tecido mucoso, que vai formar todas as nossas vísceras. Depois, na segunda semana também, praticamente junto com o tecido mucoso, o tecido nervoso, que está em azul. E na terceira semana, o músculo, o que está em vermelho, chama-se mesoblasto. Só aí a gente consegue entender uma coisa bem importante. Eu gosto muito desse slide que o Rodolfo coloca. A importância do sangue no nosso organismo. E quando nós falamos no tratamento na microfisioterapia, os alunos vão lembrar bem disso, nós começamos o nosso tratamento, nosso trabalho, pelo terreno, que é o material extraembrionário, que é o sangue. Justamente porque ele é o primeiro tecido a surgir. E aí vocês vão lembrar de uma regrinha da embriologia. Quanto mais cedo uma estrutura se forma, mais importante ela é. Se o tecido sanguíneo é o primeiro tecido a se formar no nosso organismo, ele é o mais importante, né, dentro dessa hierarquia. E se vocês observarem ali o músculo ele é o último, na terceira semana. Então, num tratamento, por exemplo, de dor, que o músculo está sofrendo alguma coisa, a gente tem que lembrar assim, o músculo está obedecendo ordem, né? Ele foi o último a nascer.
Então, na micro, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas só antecipando, a gente não vai tratar o sintoma propriamente. A gente vai buscar a causa do sintoma. Então, a gente tem que olhar para essa hierarquia de tecidos. A partir do momento que a gente entende essa hierarquia dos tecidos, a gente consegue entender toda a construção que nós fazemos na micro, que ela não é uma construção aleatória. E isso está muito embasado na embriologia. Então, isso é fantástico, esse estudo da embriologia. Perfeito, Jim. Isso eu acho que é algo que a gente tem que sempre pensar, né? Quando a gente pensa numa guerra, quando vamos para uma guerra, nós temos 2 batalhões, um de cada lado, os guerreiros antigos, os medievais, se colocavam em fileiras um na frente do outro. Os soldados estavam na frente. E lá atrás estava o comandante, né, o general. E a gente sempre tem que pensar, se a gente quer ganhar a guerra, eu tenho que matar a cabeça, não é isso? E às vezes a gente fica batendo apenas nos músculos, nas articulações, nos ossos, não é isso? E a gente entende que eles foram os últimos a se formar. Então tem muitos outros tecidos previamente a eles que têm comandos superiores e informações superiores do que eles, e que automaticamente, se eu ficar batendo só no músculo, eu estou batendo apenas no soldado raso, né? Enquanto isso, os generais lá em cima vão continuar a funcionar e gerar o problema. Então, dependendo onde está a causa do problema, do evento, né? Automaticamente isso vai gerar um grande problema na sua repercussão de um prognóstico futuro melhor, né? Exatamente. Às vezes a gente vai tratar um paciente, você mexe no músculo, ele sai do seu consultório se sentindo bem, ok? Mas em pouco tempo ele volta a ter aquela mesma resposta dolorosa, porque a causa não foi observada. E é onde eu falo muito, Rodolfo, não sei como é que você pensa sobre isso, mas a micro, obviamente, ela não resolve tudo. Mas onde está a grande eficácia da micro, né, da microfisioterapia? É buscar a causa primária, a etiologia primária. A gente fala isso muito, né? Acho que isso é Chegou o no meu principal, né? consultório. Exatamente. Chegou no meu consultório com uma dor aqui, ou ali, ou essa, ou aquela disfunção. Ok, eu olho para o sintoma, mas eu quero entender por que ele está ali. Eu falo assim, né? O paciente chega no consultório com dor de estômago, eu falar para ele que ele tem uma fragilidade no estômago, para ele não significa nada. Ele sabe disso, né? Porque ele chegou lá com essa queixa. Ele quer saber por que aquele estômago está doendo, por que aquele sintoma está ali. E essa é a grande questão na micro, é buscar a etiologia. E aí é onde está a maior eficácia do método, que não resolve tudo, mas tem uma grande atuação por esse motivo, né? Uhum. Aqui só numa continuidade da embriologia, né, o Diguinho, acho que a gente tem que colocar esse assunto, né, que é a filogênese, né? A filogênese é uma parte muito importante, que é o estudo do desenvolvimento das espécies, ou dos seres vivos que habitam, né, o mundo como um todo, né? Aqui não vamos pensar diretamente numa teoria de Darwin, né? Não é isso. Mas é entender que na fase gestacional, na nossa fase gestacional, nós carregamos informações em cada fase da vida, né? Que ela se assemelha a todos os seres que, de uma certa forma, estão coabitando com a gente, né? O nosso mundo. Né? Aqui tem um slide, vou chegar um pouco mais perto, para vocês verem que aqui, né, eu tenho o peixe, eu tenho a salamandra, eu tenho a tartaruga, a galinha, o porco, o carneiro, o coelho e o humano, né? E se vocês verem todos eles desde o início da gestação até o seu final, vejam quanto que o humano, né, ele se parece muito, ele tem uma semelhança muito forte. Então é interessante a gente colocar esse ponto, que também é estudado na micro, porque as etiologias que nos afetam, ou seja, os traumas que nós passamos durante a vida, ele tem muita correlação com esse histórico de desenvolvimento da filogênese, né? Porque a gente carrega marcas de todos esses seres que nos precederam, de uma certa forma, na nossa evolução, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito fantástica, né, para nós. E também tem que ser citado que a micro a gente estuda isso, né? Exatamente. É um ponto muito importante isso na micro, Rodolfo, porque a filogênese, ela fala de todo esse processo evolutivo das espécies, né? E é como nós citamos, a cada etapa evolutiva que o ser vivo avança, ele adquire uma nova capacidade. Consequentemente, ele é afetado por uma nova etiologia. Então, existe a chamada lei da recapitulação de Fritz Miller, que ele fala, para que estejamos no atual estado evolutivo, devemos ter passado por todas as etapas evolutivas que nos precederam e memorizá-las. Então, esse slide que você coloca aí, que você mostra, todas essas etapas evolutivas aí, todos os seres vivos, nós viemos dos seres mais primitivos, que são as bactérias, né, até os dias de hoje. Então, para que nós chegássemos nos dias de hoje, nós passamos por todas as etapas evolutivas. E nós temos lá toda uma memória da etapa das bactérias, dos vírus, dos invertebrados, vertebrados. E o que isso traz para nós? Isso traz cada capacidade dessas etapas, certo? E aí nós podemos avaliar que em cada etapa dessa nós temos uma etiologia diferente.
Sim, perfeito, cara, perfeito. Eu acho Eu que isso faço uma é... brincadeira em sala de aula, Rodolfo, aí talvez até É, o pessoal que não tenha muito conhecimento vai entender. Na etapa do verme, né, na etapa evolutiva do verme, nós temos como lesão traumática, contusional, o esmagamento, né? sim, Eu falo assim, olha, não tem como ter torção de tornozelo nessa etapa evolutiva, não tem porque não isso. tem articulação, né? Quando a gente chega na Uhum. etapa do invertebrado, a lesão contusional são as entorses, porque ali nós já temos o desenvolvimento das articulações. Então, em cada etapa, nós temos uma etiologia diferente. Perfeito, perfeito. Isso é fantástico, né? E uma outra área que eu acho que está aí, né? Que a gente vai acompanhando, nós temos aí que a micro é embasada também dentro da física quântica, né? Até tem uma pergunta aí que o pessoal está falando para quem chegou primeiro, para o Grosjean ou para o Benini, a micro, né? Se eu não me engano, foi o Grosjean que foi atrás do Benini para eles fazerem a micro, não foi isso mesmo? Só me ajuda. Eu acho que o vô Benini, né, a esposa do Benini, pediu para ele entrar em contato com o Foi o Grosjean, Grosjean? porque ele estava tentando solucionar uma questão dele e não estava conseguindo. Só que ele, na verdade, no início não queria, né? Aham, Porque na época tinha uma questão política muito forte na França e eles eram de ideologias políticas diferentes. diferente. É, mas ainda Entendi. bem que eles foram um atrás do outro e deu tudo certo, né? Sim, com certeza. Perfeito. Bom, gente, e voltando aqui, a física quântica a gente tem que entender, né? Até tem esse desenho aqui que a gente até na aula de micro a gente fala sobre isso, né? Que nós temos uma partícula e nós temos as ondas, né? Ou seja, a partícula seria a matéria, as ondas seriam as energias, as frequências de informação que de uma certa forma podem nos afetar. Na física quântica a gente entende que isso tudo está unido. Mente e corpo são um só, né? Ou seja, então tudo que atinge o nosso corpo não apenas fisicamente, mas também a gente não costuma falar muito energia, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem. Mas energia, de uma certa forma, é a mesma coisa que frequência, que vibrações. E se a gente Uhum, parar a fundo para pensar, nós vamos lembrar do Albert Einstein, né? Que criou uma forma que é E igual a M vezes, né, o C ao quadrado, que é a constante ao quadrado. Esse E é de energia. Então, na realidade, tudo que nos afeta, que muitas vezes a gente nem sente ou nem percebemos, ou seja, pensamentos, imagens, informações, falas, nos afetam e isso vai afetar o nosso corpo físico, né? Então a gente tem que saber que a física quântica, né, ela está diretamente ligada dentro dos estudos da micro, principalmente porque nós temos uma visão holística. Holística, de uma certa forma, que vem do holismo, que é fazer uma visão integral do organismo e da pessoa, né? Ou seja, é integrar o corpo como um todo e não apenas em uma parte. Eu não tenho como tratar um joelho simplesmente pensando no joelho. Eu tenho que entender que esse joelho faz parte de uma perna, mas ele faz parte de um tornozelo, de um quadril e de um sistema nervoso, de órgãos, de glândulas que vão influenciar essa articulação. Então não dá para eu pensar apenas numa estrutura física, né? Eu tenho que pensar de uma certa forma que aquela estrutura faz parte de um contexto geral. E aqui eu coloquei, né, o entrelaçamento, né, que é o que se fala muito dentro da física quântica, que é tudo que pensamos, que sentimos, que imaginamos, tudo que vivemos afeta o nosso ambiente. E através disso vai modificar essas ondas e frequências. Até durante a aula, né, Diguinho, não sei se você dá esses exemplos também, quantas vezes a gente pensa em uma pessoa e de repente aquela pessoa nos liga, né? isso Ou aí. eu dou um exemplo que é bem interessante. Quantas vezes a gente está andando de carro na rua, de repente a gente passa numa esquina onde tem um terreno vazio. E a gente olha aquele terreno e diz, nossa, esse terreno aqui, se saísse uma padaria, iria dar certo. Você passa ali um tempo, passa um ano, às vezes, pum, se constrói uma padaria ali. Ou seja, é a nossa informação que não foi só sua. Porque, na verdade, diversas outras pessoas devem ter passado por aquele ponto e automaticamente pensado em uma padaria naquele local. E, de repente, aquilo se materializa. Então, a informação de todo o nosso ambiente que nos circunda, né, nossas famílias, os familiares, os amigos, né, nosso ambiente profissional, tudo isso interfere muito no nosso funcionamento e automaticamente pode ficar inscrito no nosso corpo e interferir nas nossas ações, no nosso organismo, né? Exatamente. Essa história do terreno você conhece bem, né, Adolfo? Na prática, né? Nós Uhum. sabemos uma história, né, Adolfo? Mas isso que o Rodolfo está falando, quando ele fala de informação, pessoal, a gente vai lembrar sempre assim, qual é o significado de informação? Informação é todo e qualquer elemento capaz de modificar quantitativamente e qualitativamente o objeto que a recebe. Ou seja, uma informação verbal, o toque, uma informação eletromagnética, ela vai
bater em algum lugar, ela vai atingir um elemento, que no caso aqui do nosso exemplo é o corpo, e ela vai interferir nesse corpo, né? Ela vai modificar de alguma forma. Na micro nós trabalhamos com o toque. Então, quando nós acessamos essas informações no corpo, o objetivo é que haja uma modificação dessa informação que está ali causando alguma desregulação. E é como o Rodolfo falou, eu dou esse exemplo, Rodolfo, do pensamento para explicar campo morfogenético, né? Sim. Você pensa em alguém, a pessoa te liga, na verdade você está conectado com aquele campo, né? A nossa mãe exatamente, a nossa mãe tem uma conexão com o nosso campo morfogenético fantástica, né? A nossa mãe liga para a gente do nada, ó, o que está acontecendo assim, sabe? Então, essa conexão ela é bem estreita, né? Então, na micro, nós estamos trabalhando nesse nível de informação. A informação que está inscrita, né, Rodolfo, está interferindo nessa célula. E o objetivo é justamente mexer com essa informação que está ali no organismo, no corpo. Perfeito. Bom, eu coloquei aqui ainda mais, Diguinho, que eu acho que essa aqui é uma parte fundamental para a gente pensar na micro, né? Eu até brinco aqui, né, com a memória celular, né? Na verdade, gente, não é memória celular não, tá? Essas são as memórias das nossas células, né? Já é sabido em diversas pesquisas, em diversos anos de pesquisa, que as memórias não ficam apenas sobre o nosso cérebro. Ou seja, todo o corpo reserva as informações de tudo aquilo que vivemos e passamos. Desde coisas boas, como também coisas ruins. A gente sabe que as coisas boas, óbvio que elas não geram paralisia. Elas não geram perda de informação, não geram perda de vitalidade. Por isso que elas não geram bloqueios. Mas as coisas ruins que nós vivemos, os traumas que nós passamos, eles ficam imediatamente reservados sobre as nossas células. Mais propriamente dito, no receptor da célula. Quem diz isso é a Candace Pert, né? Naquele livro Conexão Corpo, Mente e Espírito, ela explica muito bem, né, como que essa memória da célula, né, se grava sobre os receptores celulares. Então, aqui fica entendido o que a micro busca quando a gente trata, né? Todo o nosso corpo percorre a vida e sofremos traumas físicos, emocionais, tóxicos, hereditários. Isso causa em nosso corpo muitas desorganizações que geram muitas predisposições e fragilidades do nosso organismo. Então, a gente tem que entender que tudo aquilo que nós vivemos e passamos fica registrado, sim, num chip, né? Só que no chip das nossas células, que automaticamente podem ficar com isso, às vezes, a vida inteira e se adaptar sobre aquela informação e não ter nenhum tipo de trauma. Mas, de acordo com outros traumas que nós vamos vivendo e passando, sofrendo outras situações emocionais, físicas, tóxicas, né? Automaticamente essas informações podem ser ativadas e, naquele momento, automaticamente, a gente começa a desenvolver, muitas vezes, patologias, sintomas, doenças, né? Então, eu acho que é um conceito fundamental que a gente tem que entender que a microfisioterapia vai atrás. Ele vai atrás das memórias que o corpo carrega de todos os traumas que nós vivemos, tá? E cito aqui ainda, né? Hereditário. Ou seja, eu posso carregar coisas que eu ainda nem existia, mas eu carrego junto com a história que veio da minha família, ou até mesmo na outra live a gente já comentou, né, Rodriguinho, sobre o transpessoal, né? Que não sempre é apenas da família, mas a gente carrega de tudo que está ao nosso redor, né? É o nosso inconsciente coletivo, né? Exatamente. E quando o Rodolfo fala do hereditário, esse hereditário entra para nós no momento da fecundação, né, Rodolfo? Que aí você tem ali gameta masculino e gameta feminino, cada um traz a sua história genética e esse hereditário entra, que nós chamaríamos de transgeracional. E esse transpessoal que você cita, ele não entra nesse momento. O transpessoal, ele não é via gameta, não é via sexual, é via campo morfogenético, via inconsciente coletivo, né? É esse campo de força onde nós somos construídos, né? Então, como você bem colocou, física, química, emocional e algo que nós já trouxemos de fragilidade. Nós falamos numa live anterior. Será que um medo não já está repercutindo uma coisa que já existia, né? Não tem nada a ver com o que eu passei, mas eu já trago aquela fragilidade ali. Então, quando a gente falou ali atrás da micro buscar a etiologia, é justamente isso, é buscar esse registro na célula desses eventos físicos, químicos, tóxicos ou emocionais, e até mesmo uma hereditariedade que possa estar inscrita nessa célula. E a gente, acredito que você vai falar, não sei, Rodolfo, mas essas informações elas são captadas, recebidas por células específicas, né? Nós temos aí células chamadas queratinócitos e células de Merkel, que são células no nosso corpo, pessoal, que são chamadas de células não neurais. Então, elas funcionariam como uma antena. Elas funcionam como antenas do ambiente que nós estamos inseridos. Então, a partir dessas células, desses queratinócitos, nós vamos ter uma comunicação corpo e mente. Ou seja, essas células vão captar a informação
essa informação vai ser jogada lá para o inconsciente, para o nosso cérebro, que vai fazer um processamento, uma interpretação e vai responder no corpo. Essas células captam a informação, o nosso corpo capta a informação, pessoal, muito antes do cérebro tomar consciência. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fala assim, o ambiente, eu cheguei numa casa, num ambiente, eu encontrei uma pessoa, engraçado, de sentir uma sensação estranha, né? A gente não sabe o que é aquilo que está acontecendo, mas o corpo já recebeu a informação, eu já captei alguma informação ali. Então, muito antes do cérebro tomar consciência, eu já senti no corpo aquela informação. E aí uma coisa que é muito importante, né, Rodolfo, que a gente sempre fala, eu falo com meus pacientes, o evento não precisa ser necessariamente importante, grave, para o seu corpo guardar, memorizar. É algo que naquele momento ele não deu conta de lidar. Então eu tenho lá meus queratinócitos e num determinado ambiente ele faz uma leitura, uma percepção de algo nocivo, de algo de alguma forma ameaçador. E aí ele vai registrar isso, ele vai gerar uma memória sem que eu tome consciência disso. Então, às vezes, o paciente, quando a gente fala com que teve uma fragilidade assim, ou assado, ele procura uma coisa muito grave, muito importante. E, na verdade, não. A gente tem que entender que essa memória podem ser eventos simples, mas que o corpo, naquele momento, não teve vitalidade para se regular. Então, isso é muito importante, pessoal. Não é o evento que é o problema, que vai me gerar uma memória celular. E sim, como o meu corpo lidou com aquele evento naquele momento. Como essas células perceberam esse evento nesse momento. Isso é verdade, isso é fantástico. A gente tem que entender que esses queratinócitos, que são essas células que a gente fala não neurais, né? Elas imediatamente já captam tudo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Inclusive o toque que nós iremos muitas vezes realizar no nosso paciente naquele momento, a sua intenção de tocar na pessoa. Se você está com uma intenção, com uma boa coerência, com uma consciência tranquila, né, com o evento de saber que você vai fazer o seu melhor naquele momento, aquelas células daquele paciente também vai receber essa informação sua. Isso é fantástico, né? A gente tem que entender que ela recepciona tudo que está ao redor, né? É fantástico isso. Exatamente. E ela vai impactar no corpo, né? Porque à medida que ela recebe a informação, ela vai produzir uma resposta. Como você falou, o que é positivo, agradável, produz uma resposta, mas eu não preciso memorizar aquilo ali, porque, na verdade, o meu corpo não precisa dar atenção àquilo ali. Eu tenho que dar atenção a algo que me ameaça de alguma forma, né? Perfeito, perfeito. Muito bom. Até eu coloquei aqui esse slide, que é um slide até que o Afonso coloca bastante nas aulas dele, né? Que é a parte da epigenética, né? Então a gente tem que entender que aí está tudo que está acontecendo ao redor, né, de nós, ele interfere diretamente na nossa genética, né? É por isso que é chamado de epigenética, né? Então na micro a gente estuda muito a parte de todo o ambiente, de como ele influencia o nosso organismo a funcionar e a modular, né, todo o nosso funcionamento. Então, todas as exposições que nós temos a emoções, a alimentações, a toxinas, a drogas, aos próprios raios de sol, né? Tudo isso influencia como o nosso corpo funciona. E isso dependendo justamente do que você falou, né? Como a pessoa vai interpretar esse trauma, essa situação, ela pode ou não ser afetada, né? Por esse evento, né? Que acontece, né? Exatamente. O mesmo evento não repercute igual para duas pessoas, né? Isso é fundamental, depende da percepção. E aí o Claudinho aqui, nosso amigo, o professor Dr. Cláudio aqui, colocou uma questão de um paciente com baixa vitalidade, ele pode ter uma dificuldade em reagir ao tratamento, né? Sem dúvida, Cláudio, porque na verdade a micro está estimulando a capacidade que o corpo tem de se autorregular. Eu falo muito, Cláudio, que a micro é uma técnica passiva, né? O terapeuta, ele faz os estímulos nos locais onde ele identifica a fragilidade e ele vai esperar que o corpo possa responder a isso. Então, o nosso objetivo é mostrar ao corpo aquele local fragilizado e o corpo vai iniciar uma autorregulação. Obviamente que eu preciso ter uma certa vitalidade para que essa autorregulação aconteça. Alguns pacientes com uma baixa vitalidade podem ter uma dificuldade em responder. Não significa que não vai responder, mas pode demorar, a resposta pode ser mais demorada. É o exemplo de uma criança e um idoso, né, Rodolfo? A gente trata uma criança, a criança responde rapidamente. Uma pessoa mais idosa leva um tempinho mais para Às vezes reagir. demora um pouco mais. Perfeito. Sim. Tá, bom, aqui eu acho que é um slide que acho que até a gente já comentou bastante, né, para dar essa continuidade, né? Que a micro, qual que é o principal princípio da micro, né? O principal princípio ficou meio
um batendo em cima do outro, né? Mas vamos lá. É tratar sempre a etiologia. A micro sempre busca tratar as causas dos problemas. Nós não ficamos apenas atentos a sintomas e patologias. Nós precisamos entender o porquê aquela pessoa está daquela forma, né? Aí eu escrevi até uma frase: tratar a pessoa que desenvolveu a doença e não a doença que acometeu a pessoa. Tem uma frase que eu sempre cito nas minhas aulas, Rodriguinho, que é do Alberto Lemprince, né? Que é: o grande erro da terapêutica moderna foi estudar a doença sem se preocupar com o terreno em que ela evolui, né? A gente tem que entender isso. Não importa qual é o nome da patologia, não importa qual é o nome da doença, não importa eu saber o que essa pessoa carrega de informações no corpo dela que levaram ela a criar essa predisposição e essa fragilidade a desenvolver esses sintomas, né? Sim, é importante eu conhecer a patologia X que tem tal e tal sintoma, mas eu tenho que entender essa patologia X, o que levou essa pessoa a desenvolver isso. E se a gente parar para pensar a fundo, até mesmo as pessoas que nascem com problemas ditos, né, genéticos, né? A gente tem que entender que a história dela não começou apenas na vida fetal. A história dela vem muito antes da vida fetal. Então, automaticamente, ninguém nasce apenas com problema simplesmente porque deveria nascer. Mas, automaticamente, é a história que a precede, que muitas vezes leva o organismo a desenvolver aquela fragilidade. E a gente não pode deixar jamais de buscar conhecer a história dessa pessoa para construir, de uma certa forma, a informação da sua patologia, né? Então, acho que isso é fundamental na micro. E a gente tem que entender que vamos procurar e tratar a etiologia, não o sintoma. A pessoa inflamou. Não adianta eu apenas tomar o anti-inflamatório. Se eu tomar apenas o anti-inflamatório, eu estou combatendo apenas a inflamação. Mas a pergunta é, o porquê que inflamou? O que levou o meu corpo a inflamar naquele momento? Né? O que está fazendo o meu organismo se inflamar? Pode ser um alimento, pode ser uma toxina, pode ser um evento emocional, ou pode ser uma herança de família que se carrega de uma história que leva aquele organismo naquele local a ter uma inflamação, né? É difícil hoje, né, Diguinho? Porque a gente recebe, às vezes, muito diagnóstico a partir de um laudo de um exame, né? Às vezes, eu brinco até hoje. Quando eu tive aula na fisioterapia de raio-x, de ressonância, a aula chamava exames complementares. E hoje já não chama mais exames complementares, chama-se exames diagnósticos. Porque o que está escrito ali é regra, é o que tem na patologia, é o que tem no sintoma. E a gente tem que entender que, de uma certa forma, isso, né, não é coerente mais, né? A gente não pode ficar tratando apenas uma inflamação, uma infecção, né, uma IT da vida. Qual o motivo que levou a isso? Isso é importantíssimo, né? Nós vamos buscar a etiologia, nós temos mapas específicos para buscar a etiologia, né? E nós vamos avaliar aqueles tecidos que nós mostramos ali. Então, eu vou buscar se foi afetado o tecido sanguíneo, o tecido mucoso, muscular, qual tecido foi afetado. E é interessante, quem é nosso paciente aí, quem já foi paciente de microfisioterapia sabe bem disso. Muitas vezes o paciente chega no consultório com uma queixa e a gente às vezes nem bota a mão naquela queixa dele, né? Ele acha até estranho inicialmente, né? Por que eu tô com uma dor no joelho e você tá passando a mão na minha cabeça? Na verdade, a microfisioterapia vai investigar o corpo como um todo. O objetivo é pesquisar essas fragilidades, essas etiologias no corpo como um todo. E aí é onde você falou perfeitamente. Eu não trato o joelho do Rodolfo, eu trato do Rodolfo. Isso que faz com que a micro possa ter uma grande efetividade no trabalho. A Natália está citando aqui uma coisa que eu falo muito em sala de aula, né? Essa hereditariedade, né, Rodolfo? Não é síndrome de Gabriela, né, pessoal? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou sempre assim. Eu posso receber um determinado número de informações, mas eu posso modificar a expressão dessas informações, né? É importante lembrar que a epigenética fala não de mudança do gene, e sim na mudança da expressão desse gene. Ou seja, ele está ali, mas ele em momento nenhum ele se manifesta, dependendo dos sinais do ambiente, né? Perfeito. Aqui eu coloquei rapidamente, né, Diguinho, só para a gente entender, né? Eu tenho um indivíduo que recebe uma agressão. Imediatamente esse corpo vai sofrer com aquilo, mas ele vai criar o que nós chamamos de uma cicatriz patogênica. Ele vai tentar se adaptar àquela lesão. Mas muitas vezes essa adaptação ela gera uma desorganização em outros tecidos. E aí eu tenho repercussões de sintomas, que é onde muitas vezes eu vou procurar tratar os meus sintomas e minhas doenças nesse momento. Aqui eu vou tratar um sintoma, né? Mas eu não entendo da onde veio esse sintoma. E é isso que, de uma certa forma, é o mais bonito que eu acho, assim, fantástico, é o apaixonante na micro, né? Que a gente busca tratar isto aqui. Então, na realidade, a hora que eu trato esta cicatriz patogênica, que é o evento causal, que pode ser
físico, emocional, tóxico ou hereditária, nós possibilitamos o organismo de buscar uma reparação daquele sintoma. E a partir dali, o próprio corpo buscar um reorganizar, um reequilibrar, né? A gente não usa mais o termo curar hoje, né, Diguinho? Exatamente. Nós usamos a forma de reequilíbrio, porque a gente estimula esse ponto para reequilibrar, né, o organismo e acabar com esse sintoma, né? Acho que isso é fundamental também. Aproveitando essa imagem que você colocou, esse projeto fala para mim de novo, Dô. É onde nós falamos de um dos princípios da microfisioterapia, que é a correção homeocausal. Né? Eu tenho aqui Semelhante para ao você. princípio... Isso. Semelhante ao princípio da micro. A correção homeocausal é onde nós vamos localizar essa porta de entrada que está em vermelho aí, que seria a etiologia, né? E eu vou localizar a zona de repercussão, que são os sintomas. Então, o objetivo na micro é, com o toque, segurando esses dois pontos, nós estamos apresentando ao corpo aquilo que o afetou. Então, eu estou dando ao corpo aquele trauma, mas de maneira diluída, de maneira sutil. Então, eu não estou retraumatizando o organismo, eu estou só informando. E no momento em que eu informo o corpo e ele faz o reconhecimento dessa informação, dessa etiologia, ele automaticamente inicia uma autorregulação. Então, como eu coloquei para vocês, é passivo. Eu mostro ao corpo com o toque, ó, isso aqui te afetou. Ele faz esse reconhecimento e ele inicia essa autorregulação, né? Que pode variar entre pacientes. É uma brincadeira que a gente coloca aí nos slides, né? Que a Branca de Neve comeu uma maçã envenenada. E o príncipe acordou a Branca de Neve de que forma? Com um beijo exatamente no local onde entrou esse veneno, né? Que foi a boca. Então, ele deu um beijo na porta de entrada da etiologia, né? E a gente brinca, né? Foi um beijo sutil. O toque na micro é sutil. Então, o objetivo do toque sutil é para não retraumatizar, é simplesmente informar ao corpo. Né? O Rodolfo, ele botou isso daí, eu tenho certeza que é para me sacanear, porque ele gosta, né, de dar risada desse meu slide, mas eu uso muito esse exemplo. É Sim, eu também mostrar ao uso. corpo segurando a porta de entrada, né, dessa etiologia. É assim que a gente vai Perfeito. trabalhar, né? E isso é muito importante, pessoal. A gente precisa que o corpo reconheça a informação. A microfisioterapia é um método que trabalha isso com o toque. Existem técnicas que trabalham isso verbalmente, né? A própria psicologia faz isso, né? Permitir que o paciente reconheça algumas informações. E vários outros métodos, né? Sim. Aí, Diguinho, isso aqui eu acho que é fantástico a gente mostrar também, que é um slide também que o Afonso quase não usa, né? É. Ou seja, a gente precisa entender que nós precisamos sair disto aqui, né? Às vezes as pessoas ficam apenas tratando a teoria, né, do germe, não é isso? Ou seja, eu trato só o que está dentro do ambiente, né? Ou seja, ali o que está sujando, eu trato a pessoa, vou lá, mas eu não trato um todo, né? Então eu estou vivendo num ambiente sujo, ruim, desagradável, que me acomete, mas muitas vezes eu deixo de tratar a causa essencial, né? A causa primária, que é a história de onde veio essa informação, né? A história de tudo que eu carrego nesse slide, né? Então, isso aqui é importante, né? Eu tenho que tratar não só a pessoa, mas todo o ambiente dela, toda a história que ela carrega, né? Isso eu acho que é fantástico, né? A gente às vezes trata pacientes e acaba acontecendo dele voltar para um ambiente ruim, né? E ele acaba voltando com algumas manifestações, né? A gente precisa orientar isso, é preciso mexer nessa água do aquário. A micro trata o peixinho, mas a gente precisa olhar essa água do aquário, ela precisa ser mexida, ela precisa ser modificada, né? É interessante que às vezes eu atendo bastante criança, acredito que você também. Às vezes a gente trata a criança, trabalha a criança, mas ela volta a nadar naquele mesmo ambiente da família que está em discussão É, relacional, em problemas profissionais, e de repente a criança volta a ter problemas. Ou seja, na realidade eu preciso entender que não adianta apenas eu limpar a criança, sendo de uma certa forma ir lá e trabalhar com o ambiente em que ela circunda, em que ela vive, automaticamente ela pode ter e voltar a ter problemas, né? Eu acho que isso né? é fundamental, né? E hoje, né, Diguinho, eu acho que o que a gente mais cobra dos nossos alunos, né, velho, é isso aqui, né? É, Que é a importância do conhecimento do funcionamento fisiológico para a construção de um quadro clínico. Porque exatamente. na micro a gente tem que entender que nós procuramos, né, e localizamos, quando a gente vai fazer as pesquisas, os órgãos, as glândulas que estão acometidas com esses traumas que nós passamos. Então, eles geram alterações da funcionalidade desses órgãos e tecidos, que automaticamente, quando a gente pega numa somatória, né, não apenas de uma parte, a gente consegue começar a correlacionar com muitas informações dos hormônios, né? Hoje, quem está aí assistindo, até os alunos, eu vi até que o Claudinho colocou, o Afonso dá um curso hoje de fisioterapia integrativa justamente para integrar toda essa informação, né?
e saber que, de uma certa forma, não adianta eu pensar apenas em um ponto. Porque quando eu pego no sistema, por exemplo, hormonal, tenho diversas glândulas que estão dentro de uma mesma patologia cometidas. Então, a gente precisa conhecer isso, porque na micro a gente acha cada um desses traumas ligados às zonas, né, de órgãos, de vísceras, de músculos. E quando a gente, de uma certa forma, identifica tudo isso na pessoa, a gente consegue construir um quadro clínico, né? Identificar mesmo o que a pessoa tem de problema. Porque a gente identifica qual é a etiologia e identifica as consequências a partir daqueles traumas que elas estão sofrendo, né? Exatamente. É fazer justamente essa correlação das informações, que muitas vezes para os alunos é a parte mais difícil, né? Eles têm mais dificuldade, mas é o que a gente fala, é fisiologia. Aí já não é nem microfisioterapia. A micro identificou a etiologia e a estrutura afetada, né? Para quem não tem ainda um entendimento da micro. A gente encontra uma etiologia e vai buscar em áreas específicas qual foi o órgão e o tecido afetado. E ali eu consigo identificar onde é que está a manifestação, né? E aí, como você falou, né, Rodolfo? Juntando vários estágios corporais, várias vísceras, várias glândulas, a gente consegue entender a manifestação do sintoma. Muitas vezes é algo que o paciente nem relatou, e a hora que a gente constrói esse raciocínio, o paciente fala, pô, mas é exatamente isso que eu sinto. Ou é assim que eu tenho sentido, né? Então, às vezes o aluno fala assim, mas o paciente chegou com um problema assim, assim, mas eu não encontrei a fragilidade dele. Você fez todas as correlações, né? Esse entendimento das correlações, será que tem a ver um hipotálamo com o intestino, por exemplo? Tem total relação, né? Então, é dessa forma que a gente vai buscando as informações. E aí, Diguinho, eu coloquei assim já para a gente quase finalizar aqui, né? Sessões. A sessão, ela normalmente tem pessoas a pessoas, elas duram em torno de 1 hora, né? 45 minutos, 1 hora, 40 minutos, depende muito do que a gente vai encontrando, né? Quem pode ser atendido? Na verdade, não existe nenhuma restrição, desde crianças a idosos, podem ser feitas esse método, mulheres grávidas, sem nenhum problema. Quantas sessões, até o Claudinho colocou aí, né, essa pergunta. Aqui no Brasil, nós conseguimos, de uma certa forma, exemplificar bem isso, né, enquanto como professores, né, que a gente coloca que é interessante fazer em torno de 3 a 4 sessões. Só que elas são espaçadas em torno de 30, 40 dias entre uma e outra. Porque todos nós, gente, nós temos esses traumas, mas muitas vezes nós criamos como se fossem carapuças, né? Como se fossem couraças que nos defendem, né? Então, às vezes, em uma sessão, a gente não consegue achar todos os bloqueios, todos os traumas. E aí, de uma certa forma, a gente precisa de 2, 3, 4 sessões, muitas vezes, para conseguir identificar mais aprofundadas informações que possam, muitas vezes, estar escondido e impedindo essa pessoa de uma certa forma, ter bons resultados, né? Então, acho que isso é importante falar, né? Bom, a gente só tem 2 minutinhos aí para falar, né, Adolfo? A gente poderia ter mais, mas só temos 2 minutinhos. Complementando isso que você falou das sessões, por que não mais do que isso? Chega um momento que a gente não tem mais nada no corpo que mexer com a microfisioterapia. Então não faz sentido eu fazer um monte de sessões de microfisioterapia. Chega uma hora que eu não tenho mais nada no corpo. O que eu falo muito para os alunos? Se o paciente voltar com sintoma ou não, você testou o corpo e não tem nada bloqueado, você vai buscar uma outra abordagem. Então, o nosso parâmetro é o corpo do paciente, né? Isso é bem importante, né? Não adianta a gente ficar fazendo várias e várias sessões semanais, então nem pensar, né? Não existe essa possibilidade. Porque a gente vai respeitar sempre o corpo do paciente. Perfeito. E aí, Diguinho, só para a gente finalizar aqui, né? Só para mostrar que ainda tem pessoas que falam que a micro não tem artigos, né? Que não tem ciência, né? Mas isso, como eu falei lá no começo, desde quando entrou no Brasil, o Afonso, com todo o seu potencial de sempre buscar informações da ciência, já começou a fazer pesquisas e, junto com diversas outras pessoas, tem mostrado e publicado diversas pesquisas, tá? Com a microfisioterapia, sobre coerência cardíaca, sobre sistema imunológico, sobre fibromialgia. Tem diversos artigos já feitos, publicados em revistas de qualidade internacional e nacional. Então, óbvio, é um método muito novo, recente, e que tem muito ainda a desenvolver, né? É isso aí. Nós vamos terminar aqui, pessoal, só um recadinho aqui. Quando o Rodolfo fala de pesquisa, né? Todos nós, profissionais da microfisioterapia, somos responsáveis por isso, né? Pela essa credibilidade. Então, todos nós devemos produzir pesquisa com isso, né? Não é só esperar que os professores ou o Afonso escreva. Todos nós somos responsáveis por essa credibilidade. Quero agradecer vocês aí de novo pela presença de vocês, pela audiência de todos vocês. Dolfo, muito obrigado. Você, irmãozão, obrigado pela presença. Todos os amigos que estão aqui, os pacientes, muito obrigado a todos vocês pela audiência. Em breve nós estaremos de volta
falando mais um pouco com vocês. Muito obrigado, hein? Boa noite. Obrigado a você, velho. Fica com Deus. Muito obrigado, tá, cara? E vamos continuar nessa busca de mostrar o que nós fazemos e o que a Micra é capaz de fazer, tá? Perfeito. Um abraço a todos. Boa Um noite. abraço, gente. Boa noite.